Graça e paz, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma manhã com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 2. Nós vamos falar, você viu a estrela do Oriente? Eu vi e vim adorar. Hoje nós vamos direto à mensagem. Eu quero hoje, de forma diferente, ler o texto e comentar. Quem tem acompanhado as transmissões online ou o canal do YouTube tem percebido que cada reunião a gente fazemos em um formato diferente. Um é mais um estudo mais completo, pegamos vários textos da Bíblia, outro focamos os 4 evangelhos, comparamos um evangelho com o outro. Uma hora nós lemos e explicamos o texto, o contexto. E hoje eu quero simplesmente ler e destacar algumas coisas importantes. E o mais importante de hoje é mudar a mente. O mais importante de hoje é uma mudança de mente. Porque se nós vamos estudar os 4 evangelhos, se nós vamos conhecer este Jesus de Nazaré, se nós vamos caminhar com Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos saber como ele pensa, como ele é, como ele age. Isso é extremamente importante. Na reunião anterior, se quem ainda não assistiu o vídeo, assista ao vídeo pelas redes, pelo Facebook, pelo Instagram ou no canal do YouTube. Nós falamos semana passada, quando Deus vai fazer, Deus faz assim. E nós vimos Deus agindo na vida de Zacarias, de Isabel, na vida de Maria e de José. Nós falamos sobre o nascimento de João Batista e de Jesus. E hoje nós vamos ler o texto e uma chave vai virar. Uma mentalidade vai nascer. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. Esse Deus que se fez carne. Como o nosso Deus Pai pensa, como ele age, como ele cuida dos seus filhos. Vai ser muito interessante. Tem pessoas que vão fazer, mas isso está escrito na Bíblia? Vai até pegar a Bíblia lá para conferir. Eu acho muito interessante. Tem pessoas que vão dizer assim, mas como? Eu pensava que isso estava na Bíblia. Vai acontecer essas duas coisas aqui hoje. Né? Você vai parar e vai pensar assim, mas tem certeza? Isso está escrito na Bíblia? Sim, em qualquer Bíblia. Seja qual for a versão, se ela é atualizada, se ela é renovada, seja qual for o tipo de Bíblia, você vai parar e vai pensar, mas tem certeza que isso está... Eu vou lá conferir. Eu preciso conferir se isso está escrito na Bíblia ou não. E tem coisas, como eu disse, o outro lado da moeda que você vai dizer, mas isso nunca esteve escrito na Bíblia? Vai ser muito interessante. Nós vamos nos ater ao livro de Mateus, capítulo 2, a visita dos magos. E eu quero te convidar hoje a me acompanhar nessa leitura, me acompanhar nesse estudo e verdadeiramente conhecer esse Jesus e saber como esse nosso Pai, esse Pai nosso pensa e como ele cuida dos seus filhos. E como eu disse, a mente vai mudar. Você vai perguntar, você vai questionar, você vai duvidar, você vai conferir. Isso não esteve na Bíblia? Isso nunca esteve na Bíblia? Mas isso está na Bíblia? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus 2, ou acompanhar aqui a mensagem e depois ler o texto, vai ser muito edificante. Vai ser muito edificante. Verdadeiramente. A mente vai mudar hoje. Uma chave vai virar. Uma revelação vai descer. E muitas coisas na nossa vida vai mudar. Quero aproveitar para te pedir, a você que está nos acompanhando, que você compartilhe com os amigos. Nos ajude a alcançar mais uma vida. Nos ajude a abençoar mais uma família. E nós vamos começar, mas antes deixa eu tomar aqui o meu café. Hoje não teve música para começar, não vai ter música para terminar. Nós vamos direto à mensagem. Eu quero fazer uma oração especial pela sua família. E vamos começar com a leitura. Livro de Mateus, capítulo 2. O tema do capítulo, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu,
em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O primeiro versículo já é bem interessante, porque ele já traz uma série de revelações. Primeiro, qual é o lugar, o que aconteceu depois que Jesus nasceu. Então ele já nasceu. Foi depois do nascimento de Jesus, não foi antes. Preste atenção. Não foi antes, foi depois. O texto é bem claro. Depois que Jesus nasceu, aonde? Em Belém da Judéia. Este é o endereço do nascimento de Jesus. Este é o endereço de Jesus, do nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de quem? Quais são os dias? Quem era o rei? O rei Herodes. Herodes é um título. A família Herodes. Magos, preste atenção agora, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então aqui o primeiro versículo, depois do nascimento de Jesus, Jesus nasce. Depois do nascimento de Jesus, aonde foi o nascimento de Jesus? Em Belém da Judéia. Foi em Belém. Depois disso, e quando? Nós vimos aqui que depois do nascimento, aonde? Em Belém. Depois do nascimento de Jesus, em Belém. E quais eram os dias? Os dias do rei Herodes. Diz que magos vindo do Oriente. Então, me diga se na sua Bíblia, me diga em qual Bíblia está escrito que os 3 reis magos. Não existe a história dos 3 reis magos. Seja qual for a Bíblia, ela diz magos vindo do Oriente. Pastor, mas pode ser 3, porque 3 é plural. Sim. Mas ela não diz que foi 3. Ela não diz que foi 4. Diz que reis magos. Reis magos. Mais de 2. Pode ter sido 3. Mas a Bíblia não fala que os 3 reis magos. A história conta, os documentos científicos e históricos falam que ali naquela região do Oriente tinham provavelmente 40 reis magos. Nós estamos falando de reis magos, ok? Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Agora imagine a cena: Jesus nasce, depois do nascimento de Jesus, aonde Jesus nasceu? Em Belém. Em que dias? Nos dias do rei Herodes. Os reis magos. Não fala se foi 2 ou 3 ou 40, ou todos os reis magos da região. Uns 40. Diz que os reis magos, eles chegam em Jerusalém. Imagine você na sua cidade. Eu, por exemplo, moro aqui em Suzano, São Paulo. Imagine alguns reis chegando em Suzano. A cidade para. A cidade para. Seja para fazer protesto. E hoje tem, né? Os que fazem protesto, os que quebram tudo, os que vão lá bater palma, os que vão agradecer, os que vão tirar uma selfie, né? Então imagine, na sua cidade, chegando 3 reis magos. Em Belém, na cidade de Belém, chega reis magos. 2, 3, 30, 40. Não sabemos o número exato, a Bíblia não fala. Então não fale que eram 3, ok? E não há um documento científico falando que era 3. Diz que naquela região do Oriente tinha 40 reis magos. Agora imagine, na sua cidade chega alguns reis magos. Chega alguns magos. A cidade para. A cidade para ver. A cidade para tirar foto. A cidade para, todo mundo quer tirar uma selfie, né? Então é isso que está acontecendo em Jerusalém. Um alvoroço. O texto continua. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mas calma aí. Eles chegam na cidade, a cidade está um alvoroço. A cidade está um alvoroço. Todo mundo quer ver o rei. Todo mundo quer ver os reis magos. E quando eles chegam em Belém, as pessoas perguntam: mas o que você veio fazer na minha cidade? O que você veio fazer nessa cidadezinha aqui no fim do mundo? O que você veio fazer em Belém,
nessa cidade perdida aqui, no fim do mundo, numa cidade que não é importante, que não é tão conhecida. O que vocês vieram fazer? E eles dizem, eu quero ver o rei dos judeus. Ué, mas como assim? Ele é recém-nascido. Um recém-nascido nasce príncipe. Ele faz parte da família real. Ele é filho do rei. E todo filho do rei é príncipe. Mas os reis magos o chamam de rei. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então eles dão duas informações importantes. Recém-nascido. Ele já nasceu. Ele é recém-nascido. E aonde ele está? Deixa eu te perguntar hoje. Aonde Jesus está? Aonde Deus está? As pessoas dizem assim, Deus está em todos os lugares. Sim, Deus fez todas as coisas. E em todas as coisas tem o seu DNA. Em todas as coisas tem a sua vida. Em todas as coisas tem a sua mão, a sua vida. Tem o seu fôlego da vida. Deus está em todos os lugares. Mas vamos falar de verdade. O Verbo se fez carne. O Deus Pai. Aonde Ele está? Ele está em todos os lugares. Mas será que Ele está em meu coração? Você do Instagram, aonde Ele está, Alex? Aonde Jesus está? Você do Facebook, aonde Jesus está? Do YouTube, me responda, aonde Jesus está? Os reis magos estavam procurando o recém-nascido, Jesus, o Jesus de Nazaré. Aonde Ele está? Aonde eu posso encontrá-lo? Eu quero vê-lo. Eu vi a sua estrela e eu vim adorá-lo. Aonde eu vou encontrá-lo? Aonde Ele está? Porque é aonde Ele está que eu vou adorá-lo. É ali que eu vou adorá-lo. É naquele lugar que Ele está que eu vou adorá-lo. Ele está em todos os lugares. Você pode adorar Ele em todos os lugares. Adorar Ele em qualquer lugar. De qualquer jeito. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas e um culto racional? Aonde há um encontro com Deus. Aonde que é? Vamos continuar o texto. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Sabe, os reis magos deixam bem claro o que eles vieram fazer. Nós viemos adorá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. Quando você vai à igreja, à casa do Pai, à casa da oração, você vai para quê? E você, Aldair, João, quando você vai à igreja, à casa do Pai, e você se encontra com Jesus, você vai lá fazer o quê? Por que nós vamos na casa do Pai? Qual o propósito de ir à igreja, à casa do Pai? Qual o propósito de ir à igreja e ter um encontro com Jesus? Os reis magos foram adorá-lo. As primeiras pessoas que vão ter um encontro com o Rei dos Judeus, com Jesus Cristo, o enviado, o Messias, o Jesus Cristo de Nazaré, foram adorá-lo, foram bendizê-lo, porque Ele é recém-nascido, mas Ele é rei dos judeus, Ele é rei dos reis. E continua o texto, quando o rei Herodes ouviu isso, versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Olha, imagine uma coisa, que a gente falou, imagine os reis magos, chegam na cidade de Belém, né? E a gente está fazendo uma comparação. Imagine um rei da Europa, imagine a rainha Elizabeth, com a sua família nobre, chegando em Suzano, chegando na sua cidade. Eles chegam, acontece um alvoroço. E quem é a autoridade? Quem é a autoridade? Os dias são de quem? De Herodes. Então os reis vão ter um encontro, faz parte do protocolo. Quando uma autoridade sai da sua casa, sai do seu palácio, sai do seu território, do território que ele reina, ele vai entrar em outro território, a primeira coisa que ele tem que fazer é se encontrar com a autoridade daquele território. E os reis magos, quando chegam em Jerusalém, eles vão ter um encontro com Herodes, porque Herodes é a autoridade daquele lugar. E quando eles chegam, Herodes fica perturbado. Olha que interessante, os reis magos vieram para adorá-lo, mas Herodes fica perturbado. Fica perturbado. Por que ele está perturbado?
Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Jerusalém toda está afoita, Jerusalém toda está perturbada, Herodes está perturbado. O que está acontecendo? Por quê? Por que a cidade fica perturbada? Os reis magos chegam, uma grande autoridade chega, e ele chega e reconhece: eu quero saber aonde está o recém-nascido. Eu vi a sua estrela, eu vim adorá-lo. E Jerusalém fica perturbada. Rei Herodes fica perturbado. Primeira coisa, por que Jerusalém fica perturbada? Jerusalém sempre esperou o Messias. Jerusalém até hoje, os judeus esperam até hoje o Messias. E enquanto nós estamos esperando a sua segunda vinda, os judeus estão esperando a primeira. Tanto é que o nosso calendário mudou. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o calendário judaico continua desde a criação. Eles ainda esperam a primeira vinda de Cristo. E nós esperamos a segunda. E nós sabemos que antes de Jesus vir, antes da segunda vinda de Cristo, antes vem o anticristo, os que são contra Cristo. E os judeus se unirão a eles. Até os escolhidos serão enganados. Nós vemos aqui que Jerusalém está perturbada. Como assim o rei dos judeus? Como assim a promessa se cumpre? Herodes fica preocupado, ele é a autoridade. E a grande questão é que quem está na autoridade não quer perder a autoridade. Maquiavel já falava, a grande questão, o livro de Maquiavel, O Príncipe, em que ele dá conselhos a um príncipe. O propósito não é só chegar ao poder, mas o principal propósito é se manter no poder. Nós vemos hoje isso na classe política. Isso em qualquer área. As pessoas chegam no poder e se agarram ao poder e não querem largar o poder. Por quê? Primeiro porque é bom, porque Deus nos deu poder e autoridade. Quando ele abençoou o homem no jardim do Éden, ele deu poder e autoridade para o homem subjugar, dominar e governar. Então, primeiro porque isso é de Deus, é bom. Mas aqui Herodes, ele é tão perturbado, nem diz, ele está perturbado. Agora, os textos históricos dizem que Herodes era tão perturbado, ele tinha tanto medo de perder o poder, que vira e mexe, ele criava na mente dele, paranoica, que alguém ia dar um golpe, que alguém ia tomar o poder, o trono, que ia tirar ele da autoridade, ia tirar dele o poder. E ele chegou a matar um irmão, matou filhos, matou a mulher, só porque ele pensou, ele imaginou que estavam tramando contra o seu poder. Então ele matou muitas pessoas da família, sabe, tem muitas pessoas, tem muitas autoridades que acabam matando os filhos, matando os parentes por causa do poder e da autoridade. E quando eu leio o texto lá, os textos históricos, matou o irmão, matou os filhos, matou a mulher. E aqui me vem uma pergunta muito importante, uma revelação de Deus. Cadê a sogra nessa história? Ele matou a mulher, mas ele não matou a sogra? Tem alguma coisa errada nisso daí. Eu não sei o que os textos históricos falam, mas é muito interessante. Por que ele faz tudo isso, sabe? Uma pessoa paranoica, louca no poder, ao ponto de matar familiares para se manter no poder. Ai, a gente vê tanta briguinha de poder, a gente vê tanta picuinha de poder, a gente vê pessoas puxando o tapete, as pessoas falando que não deviam, as pessoas fazendo fofoca, as pessoas mentindo por causa do poder, as pessoas comprando o poder. Herodes estava tão paranoico com o poder que ele matou mulher, ele matou filhos, ele matou parentes. E a sogra fica aqui na dúvida, eu não sei o que aconteceu com a sogra. Mas ele está paranoico, perturbado. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Eles ficaram perturbados. Como assim? O rei dos judeus? E agora? Eu vou perder o meu poder. E havia muitos príncipes dos sacerdotes. Havia muitos escribas. Nós vamos ver que o tempo todo eles possuem ciúmes, inveja, estão tentando tramar a morte, a prisão e a morte de Jesus, para não perderem o poder.
Como você está em relação a isso? Deus nos deu. Deus nos deu poder e autoridade. Nós temos que aprender a usar o poder e a autoridade para o nosso próprio benefício, mas principalmente para o benefício da sociedade. Temos que aprender a usar isso. Tem pessoas que estão dispostas a qualquer coisa pelo poder e a autoridade. Sabe? E às vezes a gente fala, não, o poder do país, então, né? Não, toda essa mobilização. Mas tem pessoas que, assim, pelo poder da sua casa, pelo poder da família, a manipulação, a mentira. Às vezes é algo tão pequeno, mas por causa do poder. O poder sobre os filhos. Tem mãe que os filhos têm que ficar debaixo da barra da saia da mãe, debaixo das asas da mãe. E não é proteção, não é amor, não. É uma autoridade maligna. Não permite e não faz com que os filhos cresçam, com que os filhos saiam, com que os filhos prosperem. E aqui esse tipo de autoridade. Versículo 4. Vendo, reunindo todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Olha o que Herodes faz. Olha que interessante. Ele vê os príncipes, os escribas, os fariseus, os principais da sinagoga, os judeus que conhecem a lei, os judeus que conhecem a Torá, os judeus estudados, que esperam o Messias. Ele pergunta aonde ele deve nascer. Ele nasceu, aonde ele deve nascer? Aonde ele está? Ele também quer saber aonde o rei dos judeus nasceu. Ele também quer saber. Só que a grande questão é que Herodes quer saber para matá-lo. E os reis magos querem saber para adorá-lo. Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou você não é, ou você é. Ou você vai querer matar, ou você vai querer adorar. E a grande questão, o que está fluindo do seu coração? Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Não seja juiz de si mesmo, mas faça uma autoanálise para mudar, para crescer, para prosperar. No seu coração, há uma briga pelo poder? Se há uma briga pelo poder, você vai desejar matar. Se no seu coração há o desejo de servir, você vai querer adorá-lo. Como é que está o seu coração, Alex, Carla, Joyce, Andréia? Como é que está o seu coração, Ivan, Karen? Como é que está o seu coração? É uma luta pelo poder. Quem manda? Quem manda aqui? Eu que mando aqui, eu quero mandar. As pessoas têm que me servir. Você vai matar pessoas. Agora, se você está aqui para servir, você vai servir e vai adorar. Você está entendendo a diferença? O que há no seu coração? O que há no seu coração? Deixa eu voltar aqui no Facebook, que tinha caído. O que há no seu coração? Porque o que tiver dentro de você, o que tiver dentro de você vai levar você a matar ou a viver. Vamos continuar o texto. Tendo reunido todos, versículo 4, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo, versículo 5. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Olha o que o profeta escreveu no livro de Isaías, no livro de Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois te virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o seu povo. Isso é o que os profetas já diziam. Então todos os escribas, os fariseus, as autoridades da lei judaica, os principais da sinagoga, eles sabiam. Quando Herodes pergunta aonde vai nascer, aonde está o rei dos judeus, ele pergunta, e os escribas, os doutores da lei, os fariseus, consultam os textos sagrados, consultam os textos e dizem, olha, dizem que vai nascer em Belém.
Os profetas dizem que vai nascer em Belém. Isaías, Miqueias e outros profetas anunciaram o seu nascimento em Belém. Olha o que os profetas dizem: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então os textos antigos falavam que seria em Belém, e diz: Belém, você se acha pequena, mas você não é pequena, você é importante, porque de ti virá o rei dos judeus, e ele será o líder, e ele vai cuidar de Israel como um pastor, ele vai cuidar de Israel como cuida de uma ovelha. Sabe, todos sabem. Aqui eu me pergunto assim, né? Só curiosidade assim, né? Só questionamento. A gente está aqui, eu não quero que você pense como eu, mas eu quero que você pense, que você reflita, né? Então nós vamos ver o seguinte, algo muito interessante. Herodes e Jerusalém está perturbada. Herodes, ele reúne os doutores da lei, os escribas, os fariseus, e pergunta: aonde esse tal rei dos judeus nasceu? Aí eles dizem: em Belém. E aqui me pergunto, por que nenhum doutor da lei, por que nenhum escriba, por que nenhum fariseu, por que ninguém do povo foi em Belém ver Jesus? Por que ninguém foi em Belém ver Jesus? Se eu te perguntasse agora, você sabe que Deus tem uma casa? Você sabe que esse tal de Jesus de Nazaré, que é o verbo, que se fez verbo, que fala, porque ele tem ouvidos, ele ouve a oração do seu povo, e ele tem boca e ele fala com os seus filhos. Você sabe que tem uma casa, e é uma casa de oração, é a casa do Pai, é a casa da oração. Por que você não vai lá ver? Por que você não vai lá ouvir? Você consegue entender? Eu fico me perguntando aqui, ó, gente, ó. Por que o rei Herodes? Nós sabemos que o rei Herodes queria matá-lo. Nós falamos sobre isso. O rei Herodes queria matá-lo. Os reis magos queriam adorá-lo. E a pergunta é: aonde ele está? Eu vi a sua estrela e eu vim adorá-lo. Enquanto um quer matá-lo, o outro quer adorá-lo. Herodes está perturbado, Jerusalém está perturbada. Reúne-se os doutores da lei e pergunta: aonde ele está? Aonde ele deveria nascer? E diziam: os profetas falaram que seria em Belém. Herodes sabe que é em Belém, os doutores da lei sabem que é em Belém, o povo sabe que é em Belém. Agora me diz, por que ninguém foi visitar Jesus? Por que ninguém foi visitá-lo? Você sabe qual é a casa do Pai. Você sabe aonde tem a casa do Pai. Você sabe aonde é a casa de oração. A casa do nosso Pai é a casa de oração. A grande questão é, você sabe de tudo isso. Você conhece os textos sagrados. Mas por que você não vai lá adorá-lo? Por que você não está indo lá adorá-lo? Você deseja matá-lo? A mágoa, a ódio, a rancor, a frustração? O que há no seu coração? Porque ou nós vamos desejar matá-lo ou adorá-lo. E nós vemos, o texto continua, em versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente, chamou eles de cantinho e falou, e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então Herodes, que estava perturbado, ele chama os reis magos de canto e dizem assim: olha, quando é que vocês viram essa tal da estrela, a sua estrela do Oriente? Quando é que vocês viram? E os reis magos, no versículo 8, enviou-os a Belém e disse, olha o que o rei Herodes faz. Enviou-os a Belém e disse, vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Olha, então o rei mago, o rei Herodes, ele chama os reis magos de canto e pergunta, olha, quando é que vocês viram essa estrela do Oriente? Quando que é que vocês viram a sua estrela? Faz o seguinte, vão até lá Belém, encontrem um menino
e tragam informações precisas, o local exato aonde Jesus está, aonde esse tal do rei dos judeus nasceu e aonde ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Mentira. Mentira. Tem muita gente que não quer adorá-lo, mas quer matá-lo. Tem muita gente que quer destruir a igreja, quer destruir o povo de Deus. Tem muita gente que quer ir lá para barganhar. Eu vou lá para isso e vou receber isso. Eu vou lá e vou fazer isso e Deus vai me dar isso. Eu vou lá enganar Deus, dizer que eu sou crente. Eu vou lá, eu também quero adorá-lo. Aí vai na igreja para arrumar namorada, vai na igreja para arrumar namorado, vai na igreja para perturbar, vai para atrapalhar, vai para ficar disputando o poderzinho para ver quem é mais forte, para quem pode, quem não pode. Então, Herodes queria saber aonde o menino Jesus nasceu para matá-lo. Os reis magos queriam saber para adorá-lo. O interessante é que todos os doutores da lei, os escribas, os fariseus, todo o povo judeu sabia que ia nascer em Jerusalém. Imagine, os reis magos chegam na sua cidade e dizem: nós viemos aqui porque nós vimos a estrela do recém-nascido, nós vimos a estrela do recém-nascido, o rei dos judeus, e nós viemos aqui adorar. Todo o povo está sabendo. E é bem interessante, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Jerusalém, Israel, a cidade santa. E é muito interessante que um dia o apóstolo Gerson, que era o líder da caravana, e o guia turístico ali da região, eles falaram: amanhã cedo nós vamos acordar bem cedo, nós vamos tomar café e nós vamos a Belém. Meu coração se encheu de alegria. Sabe, eu preparei a roupa, fui com a minha melhor roupa, acordei cedo, coloquei a minha melhor roupa, tomei café, coloquei uns pãozinhos, coloquei umas maçãs, umas bananas na boca. A viagem vai ser longa, nós vamos para Jerusalém. E aí entramos no ônibus, depois de uns 7, 8 minutos, o guia ali da excursão, o guia ali da caravana se levantou e ele diz: chegamos em Belém, a cidade de Jesus. E eu falei: mas 7 minutos? Assim é. A distância ali do hotel ali de Jerusalém até Belém são 7 quilômetros. Nós em 10, 12 minutos chegamos. Eu falei: mas aqui do lado, é aqui do lado. E eu fico me perguntando assim: puxa vida, mas todos os escribas, os fariseus, os doutores da lei, o povo sabia que Jesus tinha nascido. Todos esperavam a promessa se cumprir. E esperavam a promessa se cumprir, e quando sabem que a promessa se cumpriu, ali 7 quilômetros. O povo naquela época costumava caminhar 30 quilômetros por dia. Caminhar 7 quilômetros, dizia assim, Belém aqui, a cidadezinha pequenininha assim, ó, gente, ó, é num vale assim, ó, só tem um pasto lá, né, e pequenininha, era só chegar lá no vilarejo e perguntar: Jesus nasceu aqui? Mas ninguém foi, ninguém perguntou, ninguém se interessou. O rei dos judeus nasceu, o verbo se fez carne, o Messias foi enviado para tirar o pecado do mundo, e ninguém foi lá ver, ninguém foi lá conferir. Simplesmente Herodes chama os reis magos de lado e diz: ó, vão lá até Belém, se informem e me digam aonde ele nasceu, aonde ele está, porque eu também quero adorá-lo, também quero ir na igreja adorá-lo. Não, ele queria matá-lo. E aí os reis magos dizem: não, tudo bem, maior simplicidade, humildade, na maior ignorância, não, nós vamos lá em Belém, nós vamos adorá-lo, e quando nós acharmos, nós voltamos para te falar. Voltamos para te falar aonde ele está, aonde ele está. E aí o texto continua: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Versículo 9, depois de ouvirem o rei Herodes, os reis magos, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então, eles chegam a Jerusalém, há um alvoroço, o rei Herodes e a cidade está perturbada, eles querem adorar, o rei quer matá-lo, o povo continua na sua vida normal, está tudo normal. Jesus nasceu, está tudo normal. Jesus está voltando, está tudo normal.
Vamos continuar vamos voltar ao normal, vamos voltar ao novo normal, né? Jesus está voltando, vamos continuar aqui do jeito que está, a gente não precisa mudar o coração, a gente não precisa adorá-lo, não precisa fazer, não, vamos continuar a nossa vidinha aqui, né? O Herodes quer matá-lo, os reis magos querem adorá-lo, e o povo ali alvoroçado e perturbado, vamos continuar a nossa vidinha aqui, né? A gente tem que ir pão de cada dia, né? Então continua assim, e aí os reis magos continuam a sua viagem e eles são guiados pela estrela do Oriente. E quando a estrela para, eles dizem: o lugar é aqui. E eles vão encontrar Jesus. Nós vamos ver algo muito interessante agora. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Olha, eles falam assim: olha que alegria, encontramos o menino, encontramos o lugar, a estrela indicou o caminho. Como um navegante, as estrelas indicam o caminho, como um navegante. Não havia bússola, não havia GPS, eles foram guiados pelas estrelas. Assim era na antiguidade. As estrelas não guiam a nossa vida, mas elas indicam o caminho, né? Todo esse processo. E aqui nós vemos que aqueles que conheciam sobre as estrelas, sobre os céus, nós precisamos saber mais sobre os céus do que sobre a terra. E aí eles encontram, o seu coração se alegrou, se encheu de alegria, estavam em júbilo, sabe? Esses dias agora atrás eu falei sobre a minha alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos adorar ao Senhor. E é isso que está acontecendo com os reis magos. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, versículo 11. E ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, o adoraram. Olha que interessante. Jesus já está aí com aproximadamente 2 anos. Com quase 2 anos. Ok? Então, quando os reis magos chegam, nós já vimos que não são 3, podem ser 3, como também pode ser 40, né? Mas, quando eles encontram Jesus, Jesus não está lá recém-nascido na manjedoura. Jesus já tem por volta aí entre 1 e 2 anos, 1 ano e meio, entendeu? Imagine uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. E continua o texto. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Eles encontram a casa, eles entram na casa, encontram ali Maria, encontram ali Jesus, o menino Jesus, encontram ali o rei dos judeus. E eles adoram uma criança, um recém-nascido, com aproximadamente 1 ano e meio. E eles se prostram, eles se derramam. Lembre-se que eles eram reis, os reis magos. Enquanto o rei Herodes quer matá-lo, os reis magos querem adorá-lo. E quando eles encontram a casa e entram na casa e encontram a família ali reunida e o menino Jesus, eles se prostram aos pés de Jesus e adoram Jesus. Esse Jesus nasceu, esse Jesus cresceu, esse Jesus foi batizado, esse mesmo Jesus de Nazaré cumpriu a sua missão, levantou 12 discípulos apostólicos. Esse mesmo Jesus morreu na cruz, foi retirado da cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Deus, Ele é a vida. Ele entregou a sua vida, e Ele entregou a sua prosperidade, Ele entregou a sua alegria, Ele entregou a sua paz, Ele entregou a sua justiça, Ele entregou a sua prosperidade, a sua riqueza. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos recebê-la. Para que você possa receber paz, alegria, justiça. Para que você possa receber a justiça de Deus. Para que você possa receber prosperidade. Para que você possa receber riquezas. Para que você possa receber vida, vida em abundância e a vida eterna. Foi por isso que Ele entregou a sua vida. Mas olha que o texto continua. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram o seu tesouro e lhe deram presentes. Olha o que os reis vão dar de presente. Olha o que um rei entrega de presente para outro rei.
ouro, incenso e mirra. São os 3 tipos de presente que representam nobreza e eles entregam ao Rei dos Reis. Olha o que diz aqui, ó, e abriram o seu tesouro. Abriram o seu bom tesouro. Os reis abriram o seu tesouro e entregaram presentes. Vamos falar uma coisa aqui, ó. Jesus é bem simplesinho. Jesus é simplesinho. Jesus é bem humilde. Ele nasceu numa cidade bem pequenininha. Bem pequenininha. Jesus é simples, Jesus é humilde. Ele é filho de Maria. Ele nasceu em Belém, uma cidade bem pequenininha. Entre aspas, pobre. Pelo menos é o que dizem. Porque a palavra diz que o ouro e a prata é dele. Quando nós vemos em Apocalipse a descrição da Jerusalém e dos céus, as ruas de ouro, as maçanetas das casas de ouro, as paredes de pedra preciosas, né? Então ele é bem humildezinho. Ele não é ostentação, mas ele é bem humilde. Ele é bem simplesinho. Ele é bem pobrinho, né? Ele veio lá dos céus e as ruas do céu são de ouro, as casas são de ouro, os muros são de pedras preciosas. Bem humilde, bem simplesinho, né? Bem coitadinho de Jesus, pobrezinho. Então vamos supor que ele deixa todo o ouro dos céus, que ele deixa toda a riqueza, que ele deixa toda a glória, que ele deixa a sua vida e ele vem até. E ele nasce bem simplesinho, bem humilde, bem coitadinho, bem pobrezinho, numa manjedoura. Mas a partir do momento que os reis magos encontram Jesus, e quando encontram Jesus, se ajoelham, eles se prostram, adoram Jesus, abrem o seu tesouro e dão presentes: ouro, incenso e mirra. Jesus, se ele era pobre até aí, a partir do momento, a partir desse encontro, ele se torna rico, ele volta a ser rico, ele é rico, ele tem ouro, ele tem incenso. Você está vendo aqui, ó? Ouro, incenso e mirra, as coisas mais preciosas, as coisas mais caras da época. É como se alguém nascesse hoje e recebesse o quê? Dólar, euro, ouro, prata, diamantes, as coisas mais preciosas, entendeu? Então, se você acha que ele era pobre, ele aqui, ó, olha o que diz o texto: então abriram os seus tesouros, não foi a carteira, eles não passaram o cartão de crédito. Diz que os reis magos abriram o seu tesouro e deram ouro, incenso e mirra, as coisas mais caras, as coisas mais preciosas e mais nobres da época. Então, vamos virar a chave, vamos mudar a mente. O Jesus que nós conhecemos, o Jesus da Bíblia, se ele era pobre, se ele era humilde, ele continua sem ser da ostentação. Mas ele é próspero, ele é rico, ele faz crescer, ele multiplica pães e peixes. Ele não é da ostentação. Quando Jesus vai ser crucificado, os soldados brigaram, disputaram, lançaram a sorte por causa da sua roupa. Você acha que era roupa de um mendigo? Era roupa de um religioso lá que fica com os trapos lá, cobrindo as partes íntimas? A roupa dele era desejada. Os soldados romanos disseram: essa roupa é muito cara, essa roupa é muito especial, essa roupa é de um nobre, não é de um pobre, não é de um favelado, não é de alguém que fez voto de miséria e que anda com uns trapinhos cobrindo as partes íntimas das suas vergonhas. Não, a roupa de Jesus era tão especial, a roupa de Jesus era tão cara, que não tinha uma costura. Ela era toda inteira, era uma roupa inteira, não tinha retalhos, não tinha remendo. Era uma roupa de príncipe, de sacerdote, era uma roupa de próspero, de rico. Então é esse Jesus da Bíblia. Então, se você acha que ele nasceu pobre, mas antes do segundo ano, antes de completar 2 anos, com esse encontro, se você acha que ele nasceu pobre, humildezinho, coitadinho, a partir de agora, ele é rico.
Tanto é que ele vai ter dinheiro para fazer algo muito especial. Sabe o quê? Viajar. Muitos não, né? Desculpa aqui, eu sei que muitos aqui já foram para a Europa, já foram para os Estados Unidos, já foram para a Disney. Mas tem gente aqui também que nunca saiu da cidade. Jesus, com esse dinheiro aqui, ó, porque, versículo 12, então, sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, quando os reis magos encontram Jesus, se prostram, adoram, abrem o seu bom tesouro, dão ouro, incenso e mirra, e aí eles vão assim, ó, agora nós vamos descansar, nós vamos dormir, e nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, vamos passar e avisar Herodes. Lembra que nós falamos com Herodes? Herodes pediu para nós, então nós vamos falar, olha, ele está em Belém, na casa tal, no lugar tal. E aí quando eles dormem, o anjo fala com eles por intermédio de sonhos, olha, voltem para a casa de vocês, para os seus palácios, mas voltem por outro caminho. Não informem Herodes, porque Herodes quer matar o menino. Deus cuida do seu filho. Deus cuida de você. Praga nenhuma entrará na sua casa. Deus cuida de você. E aí, sabe o que acontece? Aí vem aqui uma divisão do capítulo, um subtema, a fuga para o Egito. Porque aí o anjo avisa José por sonhos. Lembra lá na aula anterior? Deus envia um anjo e o anjo fala com Zacarias no Santo dos Santos. Deus envia um anjo e fala com Maria na sua casa, no seu dia a dia. Deus fala com José por intermédio de sonhos. Lembra da aula anterior? E aqui o anjo também vai falar com José de novo por intermédio de sonhos. E ele avisa, olha, Herodes quer matar o menino. Ele fez um decreto para matar todos os meninos com menos de 2 anos. Por quê? Porque Jesus teria menos de 2 anos, no máximo 2 anos. Então de 2 anos para baixo, todos os meninos seriam mortos. Lembra de Moisés? Agora com Jesus. Faraó não quer perder o poder. Herodes não quer perder o poder. Satanás não quer perder o poder sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre os seus negócios. Mas Deus envia um anjo e o anjo entra na mente, no inconsciente, no subconsciente. Enquanto José dorme, ele recebe uma revelação. Herodes quer matar o menino. Herodes fez um decreto para matar todos os meninos com menos de 2 anos. E eles vão fugir para o Egito. Mas é o seguinte, junta as coisas, junta a mala aí e foge. Foge para o Paraguai. Pastor, não tenho dinheiro, pastor. Não caiu ainda os 600 real. Os 600 real do governo, pastor. Você acha que alguém pobre consegue fugir? Não. Sabe por que ele está fugindo? Porque tem dinheiro. Sabe quanto custa para atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos? Tem que ter dinheiro para fugir. Tem que ter dinheiro para sair de um país e entrar em outro. E eles vão fugir de Jerusalém e eles vão para o Egito. E eles vão ficar ali no Egito até o menino crescer. E quando o menino cresce, aí antes dos 12 anos, então Jesus fica pelo menos 12 anos escondido. Quem é que tem dinheiro para ficar em casa 12 anos? 12 anos! Nós não temos dinheiro para ficar 1 mês. Ou nós temos um Deus que cuida da gente, ou nós não temos dinheiro para ficar 1 mês em casa. José, Maria e Jesus ficam pelo menos 12 anos, menos de 12 anos, no Egito, escondidos. Tem que ter muito dinheiro, muito ouro, muito incenso, muita mirra. Até que mais para frente a gente vai ver que Jesus, ele agora, antes de acabar o versículo 12, nós já estamos acabando, a volta para Israel. Novamente, Deus envia um anjo e avisa, olha, Herodes morreu. O Herodes que queria matar Jesus, morreu. Qual é o final daqueles que não querem adorar? Qual é o final daqueles que querem matar? Qual é o final daqueles que disputam o poder? Morrer. Então Herodes morreu. Vocês agora podem voltar para Jerusalém, está tudo tranquilo. E nós vamos ver mais para frente que eles voltam. Jesus está com quase 12 anos. E depois Jesus, com quase 30 anos, vai começar o seu ministério. E ele compra uma casa num lugar importante. Ele tem uma casa num lugar importante. Jesus é próspero, Jesus é rico. Jesus foi abençoado. Jesus não é um pobre miserável. Jesus não é alguém na sarjeta meditando.
Ele é um príncipe, ele é rei dos reis, ele é o rei dos judeus, ele é o Senhor dos senhores. E aí eles voltam para Israel. E eu quero terminar aqui, mas eu quero que a sua mente mude. É esse o Jesus do Evangelho. É esse o Jesus que nós anunciamos. É esse o Jesus que nos salva. É esse Jesus que pega tudo que tem e dá a nós. Ele toma o nosso lugar de pobre, de miserável, de doente. Ele pega o salário do pecado, ele toma o salário do pecado, ele toma a morte, ele toma a cruz, ele toma o nosso lugar, porque o nosso destino era ter uma morte maldita no madeiro. Ele pega a morte, ele pega o pecado, ele pega a pobreza, ele pega a doença, ele pega as enfermidades, ele pega tudo isso e vai na cruz. E diz que ele fez isso por amor. E por amor, ele entregou a sua vida para poder entregar a sua vida a nós. E ele nos dá vida em abundância, ele nos dá paz, ele nos dá prosperidade. Ele cuida dos seus filhos. Se ele cuida dos pássaros, você acha que ele não cuida de você? E ele te dá vida em abundância, ele te dá vida eterna, ele te dá o pão de cada dia, ele é o pão da vida, a água viva. Ele te dá paz, prosperidade, alegria, riqueza. Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Está entendendo? Então nós vamos seguir esse Jesus do Evangelho, mas não é aquele Jesus coitadinho. Não é um Jesus tadinho de Jesus. Não é o Rei dos Reis. Ele é lindo. Ele é lindo. E eu quero terminar essa mensagem pedindo a coisa mais importante. Porque, sabe, os doutores da lei, os judeus, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os judeus ficaram alvoroçados, perturbados. Quantos estão perturbados? Será que Jesus está voltando? Sim, ele está voltando. Se prepare, porque ele está voltando. Mas há um lugar que nós podemos ir lá e vê-lo. E nós podemos ir lá e adorá-lo, nos prostrarmos e adorá-lo. Eu quero te convidar a seguir esse Jesus, a ir à casa do Pai, a voltar a ir à casa do Pai, a abrir o seu coração, tirar todo o ranço, toda a competição, tirar todos os ciúmes, toda a inveja, tirar toda a malícia, e ser simples, humilde, ser próspero, mas não da ostentação, como Jesus, andar como um príncipe, bem vestido, comer o melhor dessa terra, mas não estar preso a um lugar. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, ele não está preso a este lugar, ele vai aonde tem que ir. Ele sai da sua casa e ele caminha 7 quilômetros para ir até Belém. Nós temos que sair da nossa casa e voltarmos à casa do Pai. Temos que voltar a adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele está voltando. Os textos sagrados mostram. Eu quero agora, em nome de Jesus, te abençoar. Se você, o apóstolo Paulo no Novo Testamento diz que há muitos evangelhos, que há muitos falsos evangelhos, que há muitos falsos profetas. E o próprio Jesus diz que nos últimos dias haverá muitos falsos profetas, haverá muitos falsos cristos. As pessoas ficarão confusas, perturbadas, alvoroçadas. Jesus está aqui, corre para lá. Jesus está aqui, corre para lá. As pessoas ficarão correndo de um lugar para o outro. Mas você tem um lugar que você pode ir. Há um lugar de segurança. Há um lugar em que o Pai cuida de você. E este lugar se chama casa do Pai, casa de oração. Volte para a presença do Senhor. Volte para a casa do Pai. Volte a adorá-lo. Volte a honrá-lo. Os reis magos abriram o seu... Não, eu vou dar o dízimo para ser próspero. Não, os reis magos já tinham muito ouro. Eles não deram dízimo, eles não deram honras ao Senhor, porque Deus ia prosperá-los, não, eles deram porque eles queriam adorá-lo. Dê o seu melhor, entregue o seu coração, quebrante o seu coração, devolva o dízimo à parte do Senhor, honre o Senhor com a sua melhor oferta, com o coração alegre e voluntário. Pare de fazer troca, de fazer barganha, pare de querer ser uma grande autoridade. Deus vai fazer tudo o que tem que fazer. Descanse o seu coração.
Saia da sua casa, volte para a casa do Pai. Se prepare para vencer neste novo tempo, neste novo normal, neste antigo normal, seja lá como vai ser daqui para diante, mas volte para a presença do Senhor. Conheça esse Senhor, conheça esse Jesus, conheça esse Deus, esse Pai, esse nosso Pai. Entregue o seu coração. Compartilhe essa transmissão para alguém que está desviado, que precisa literalmente e verdadeiramente conhecer o Jesus do Evangelho, conhecer o Deus Pai. Compartilhe para abençoá-lo. E eu quero terminar declarando em nome de Jesus que a vida do Senhor, que o fôlego da vida do Senhor te alcance aonde você estiver e que você receba paz, que você receba alegria, que a justiça do Senhor se manifeste sobre você. Receba paz, alegria, justiça, porque o reino do Senhor não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. O nosso Pai cuida, Ele cuida de você. Praga nenhuma entrará na sua casa. Não tenha medo de sair da sua casa e vencer. Não tenha medo de sair da sua casa e ir à casa do Senhor. Você sabe aonde Ele está. Você sabe aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada. Você sabe aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada, está sendo liberada. Aonde você pode ser abençoado, aonde você pode adorá-lo, aonde você pode honrá-lo e aonde Ele vai te abençoar. Na casa do Pai, na casa da oração. Receba paz, receba alegria, receba as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Que a glória do Senhor entre em você, que ela possua o seu coração, que ela possa rodear os seus filhos e abençoar a sua casa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique na bênção do Senhor e nós nos vemos no local do encontro, nós nos vemos aos pés do Senhor, nós nos vemos na casa do Pai, em nome de Jesus. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós continuaremos os textos sagrados. É Manhã com Cristo, às 10 horas da manhã, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical Online. Se essa palavra te abençoou, se ela te despertou para um novo tempo, se ela te revelou o verdadeiro Cristo, compartilhe com os amigos, compartilhe com os familiares. Nos ajude a abençoar mais uma pessoa, nos ajude a alcançar mais uma vida e abençoar mais uma família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.